Boa noite. Estamos aqui hoje no nosso segundo encontro de palestras com a palestra Espiritismo, Ciência, Filosofia e Religião e o Meio Ambiente. É um prazer estar aqui com o professor Eloy, o professor João, mas eu vou deixar o professor Eloy dar as honras, apresentar nosso ilustre convidado dessa noite. Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma palestra do Fórum da Escola de Humanidades, que acontece em paralelo ao 5º Congresso Internacional Sustentar Terra, Água e Ar. E nesta palestra de hoje, uma das questões que nos colocamos é qual o papel das religiões em direção à sustentabilidade, considerando que 80% da população mundial se identifica com alguma fé. As religiões podem se tornar uma ferramenta com um real impacto na direção dos trabalhos a favor do meio ambiente, da sustentabilidade? Bem, tendo isto em mente, é uma honra e um prazer chamar para falar com vocês, para conversar com vocês, o professor João Edson Alves. O professor João Edson Alves, além de pedagogo, ele é presidente da União Regional Espírita Metropolitana Leste de Curitiba. Também é coordenador de grupos de estudo e de pesquisa, participou da fundação da Sociedade Espírita Favos de Luz, é evangelizador, diretor do Departamento de Unificação do Centro Espírita Caminho do Evangelho e também é coordenador de grupos de estudo. Ele também é representante da Federação Espírita do Paraná, junto à Associação Interreligiosa de Educação, a Assintec, e irá conversar conosco com uma fala com o tema Espiritismo, Ciência, Filosofia e Religião e o Meio Ambiente. Professor João Edson, seja muito bem-vindo. Olá, Eloy. Olá, professora Débora. Olá, meus amigos que nos acompanham. Uma excelente noite ou tarde, né? Como sabemos quando será visto esse vídeo. Estamos muito felizes de estar aqui, Eloy, representando o Espiritismo para falar um pouco a respeito de ecologia, né, meio ambiente, pela visão, pela ótica do Espiritismo. Professor João, você preparou para a gente uma apresentação, pode ficar à vontade para projetá-la, e a ideia de que a religião é uma ferramenta poderosa demais, que faz parte não só do consciente, como do inconsciente coletivo. Então, os cientistas, ecologistas, pesquisadores já tomaram consciência de que, se queremos falar de ecologia, de sustentabilidade, precisamos ter conosco como aliada as diferentes religiões. O próprio Papa escreveu a encíclica Laudato Si, que ele fala de ecologia integral, ou seja, acolher também o humano, o ribeirinho, entre outros, o indígena, também o Dalai Lama, do budismo, ou seja, vários líderes religiosos têm se manifestado sobre questões de ecologia e sustentabilidade. E como que o Espiritismo, que se alicerça nesse tripé ciência, filosofia e religião, no seu viés, tem pensado a ideia da sustentabilidade da ecologia. Exatamente, nós falaremos sobre isso mesmo hoje, Eloy. Lembrando que nas suas origens, não é? Praticamente todas as religiões têm um quê de ecologia. Eu explico. Porque se nós todos, os religiosos, sejam lideranças, sejam os frequentadores, os adeptos, não é? de uma ou de outra religião, tem em sua origem alguém, um enviado, digamos, por Deus, ou um profeta, ou um missionário, enfim, e se nós temos em Deus a figura do Criador, só por esse fato nós já deveríamos nos considerar eminentemente, fortemente ecologistas, porque nós estaremos cuidando da casa do nosso Pai, não é assim? Mas para deixar isso mais claro ainda, nós nos servimos de algum material, eu vou compartilhar com vocês para que vocês vejam como o Espiritismo pensa essa questão da ecologia, do meio ambiente. Nós, primeiramente, como está na proposta de trabalho, vamos lembrar aqui que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e de consequências religiosas.
Filosóficas porque a primeira obra da codificação espírita, que são 5 livros, ela é eminentemente indagadora. São 1019 perguntas e respostas. Allan Kardec formulou essas perguntas para os espíritos superiores, aqueles que vieram trazer a codificação. Analisou isso com todos os critérios científicos, comparou, analisou, fundamentou, somente para depois disso tudo fazer com que ele viesse a público, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em Paris, no dia 18 de abril de 1857. A religião espírita, ela se fundamenta no seguinte pressuposto: nós, espíritas, nos descobrimos aqueles herdeiros da divindade. E, por extensão, todos nós, habitantes do planeta, evidentemente. Nós somos filhos de Deus. E o nosso objetivo, enquanto espírita, ou a doutrina espírita tem esse objetivo, é fazer com que, no aspecto religioso, a própria expressão origem latina de religare ainda persiste, é fazer com que nós consigamos nos reconectar com Deus, aqueles que nos afastamos, por uma razão ou por outra. Então, pensem comigo a partir de agora, para que esse aspecto filosófico, científico e religioso e a codificação fique bem fundamentada. Imaginemos um grande edifício, um prédio imenso, imenso. Nós temos, se formos um engenheiro civil, alguém que trabalha na área da construção, vamos imaginar, bom, dependendo da altura do prédio, é a base, é a dimensão da nossa base, da nossa fundação. Se nós considerarmos o Espiritismo como um grande edifício, nós temos essa base do prédio. E para sustentar essa base, nós temos algumas colunas, que é a existência de Deus, são princípios espíritas. Para nós espíritas, Deus existe. Uma segunda coluna fala da pluralidade dos mundos habitados. Sim, nós espíritas acreditamos que não há vida somente na Terra, e isso a ciência, com toda a sua tecnologia, já está mostrando e vai comprovar isso muito brevemente. A terceira coluna desse edifício é a reencarnação. Todos que estamos ouvindo agora, nos vendo agora, queiram ou não, são seres reencarnados. Já vivemos outras vidas e estamos vivendo agora e veremos outras vidas. Uma outra base desse edifício é a imortalidade da alma. Nós não morremos. Para nós espíritas não existe a morte. A morte é somente um fenômeno, é uma desencarnação. Por isso chamamos de desencarnação, porque a alma que está em nós é imortal, o espírito é mortal, ele sobrevive, né? Tanto que ele pode se comunicar. Aliás, essa comunicabilidade dos espíritos é o que deu origem à doutrina, foi por meio da comunicação dos espíritos, lá compilado, codificado por Allan Kardec, que surgiu a nossa doutrina espírita. Pois muito bem, meus amigos, sobre essa base, sobre essas colunas, é que está assentado esse grande edifício doutrinário, o Espiritismo. Tá? A partir de agora, então, nós veremos como nós podemos interpretar, ver, analisar e conceituar, entender e compreender o meio ambiente, a ecologia de forma geral, pela visão espírita. Nós preparamos aqui um material para deixar isso bem claro para vocês. Primeiramente, vamos lembrar de novo que nós somos, sim, uma doutrina científica, filosófica e religiosa. A nossa fundamentação, nosso tema hoje é o meio ambiente, e para isso nós nos servimos de alguns conceitos. Isso é por nossa conta, nós, com os estudos que fizemos, chegamos às seguintes conclusões. Já mostraremos 2 autores que vão fundamentar melhor isso. Por natureza, meus amigos, o Espiritismo compreende toda a obra de Deus. Tudo que é criação, aliás, tudo que existe é obra de Deus. Portanto, só por isso nós já deveríamos nos considerar como ecologistas. Ou, no mínimo, pessoas que respeitam a nossa casa. Aqui eu estou, por extensão, não falando da nossa casa material apenas. Estou falando do nosso país, do nosso planeta, enfim. Porque tudo é nossa casa. Nós vivemos nela e dependemos dela. E temos que cuidar dela. Como você não pinta a tua casa de vez em quando ela fica, aparece aquela... Você não conserva, enfim, não troca uma fechadura e tal. Esse mesmo cuidado que você tem com a tua casa material, nós deveríamos ter com a nossa casa enquanto planeta. Pois muito bem. Vemos lá comumente nas belezas, a gente vê a ecologia somente, a natureza somente nesse aspecto, não é? Na beleza das águas, das florestas, na montanha, no céu azul, enfim, nos animais, nas estrelas que pontilham o firmamento. Mas não é somente isso, meus amigos. É muito mais do que isso. Como somos os seres mais antigos da criação divina, vamos entender como seres inteligentes da criação, imagens e semelhança de Deus, nós somos aqueles que fomos beneficiados por tudo que foi criado por Deus.
É assim que nós espíritas pensamos. Por tudo que nos permite progredir nessa terra, tudo que nos foi colocado à disposição são elementos de progresso. Tudo, absolutamente tudo. Nós aprendemos, nós costumamos dizer que a natureza é um livro aberto. É o famoso livro da natureza. E vamos fazer aqui, puxar um gancho bem rapidamente, fazer um parênteses aqui. Vamos lembrar que os maiores pedagogos que nós temos, o conhecimento a partir do Cristo, né? Que Jesus pouca gente considera, mas foi o maior de todos os pedagogos. Vamos um segundo pedagogo agora, um pouco mais recentemente, e o Henrique Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, como queiram, e o próprio Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, eles tinham uma característica muito interessante. Eles usavam a natureza. O Cristo usou a natureza o tempo todo para falar do seu evangelho. Ele falou das montanhas, falou dos animais, né? Quando usava o exemplo dos cordeiros, enfim, das ovelhas. Ele usou os rios, as montanhas, usou tudo. Ele usava a natureza. Porque a natureza, meus amigos, foi ele, designado por Deus, quem cuidou e preparou tudo isso para nós. Isso nós temos no livro de Emmanuel, o Espírito, A Caminho da Luz, uma obra muito interessante, que na verdade é uma síntese da criação. Um livro pequeno, não tem 300 páginas, mas ali fala de todo o processo de criação do nosso planeta Terra, desde há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Lá nós vamos ver que Jesus recebeu, das aspas, mãos de Deus, uma porção da nebulosa solar. E na esteira dos milênios, juntamente com uma equipe imensa de engenheiros siderais, ele foi pensando o planeta, melhorando o planeta, a crosta foi se resfriando, enfim, e hoje nós temos essa maravilha que está à nossa disposição. Por isso, mas é uma história muito longa, eu não vou poder entrar no mérito, porque não faz parte desse conteúdo. Mas fica, assim, a sugestão. Quem se interessar, A Caminho da Luz, Emmanuel, é o Espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma lição de geologia, de história, que nós temos à nossa disposição. Pois muito bem, por todas essas bênçãos espalhadas no universo sem fim, nós devemos ser gratos, não é verdade? A relação entre nós e a natureza é aquela propalada e, sobretudo, vivenciada. Os católicos vão lembrar de São Francisco de Assis, por exemplo, que é um santo da Igreja Católica, e nós espíritas temos uma consideração muito grande por esse espírito, pela grandeza do seu ensinamento, pelos exemplos, pela pureza de sua alma, pelas suas vibrações de paz. Ele era um pacificador no mais alto grau, não é? E ele dizia, chamava tudo de irmão. Onde ele encontrava um ser vivo, ou mesmo ser inanimado, um mineral, por exemplo, para ele tudo era irmão. Então, a relação de irmãos inseparáveis, segundo Francisco de Assis, filhos da grande origem, todos temos a mesma origem. E, portanto, essa criação é merecedora do mais elevado respeito e da nossa profunda admiração. Vejam como todos os cristãos deveriam, em tese, ou deveriam, se considerar ou agir como ecologistas, como respeitadores do meio ambiente. Sabedores que somos, portanto, que somos espíritos imortais, nós espíritas temos essa convicção, nós estamos temporariamente aqui na Terra, estamos de passagem. Quando nós sairmos daqui, nós devemos deixar, quando nós visitamos alguém, nós não deixamos a casa de alguém bagunçada. Sei lá, alguém me convida para um jantar, uma festa, seja o que for, um sítio, uma chácara. Quando eu sair de lá, não é de bom alvitre que nós não deixemos papel pelo chão, cuidemos, não é assim que nós fazemos? Pois que a nossa passagem pela Terra é do mesmo jeito que nós devemos tratar o nosso planeta. Quando sairmos daqui, nós devemos deixar tudo no lugar. Nós desencarnaremos, todos nós um dia. E o nosso legado tem que ser positivo na Terra. Lembremos de que, por exemplo, agora sim trazendo algumas instruções mais fixas, mais firmes, para deixar isso bem consolidado, que na introdução de O Livro dos Espíritos, falamos agora há pouco, é o primeiro livro da codificação espírita, Allan Kardec assevera, ele fala a respeito da nossa origem e da nossa responsabilidade sobre o imenso patrimônio da criação. Ele diz assim, os espíritos, aqui por espíritos entendam tanto aqueles seres desencarnados quanto nós aqui, enquanto na vilegiatura carnal, todos nós exercemos incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Eu explico. Existe um tipo de poluição, por exemplo, que nós não nos damos conta. A gente pensa somente no plástico no mar, não é verdade? No óleo nas águas, sei lá. Mas tem um tipo de poluição que nós não percebemos e que é muito danosa para o meio ambiente. É o que nós produzimos com o nosso pensamento. Nós podemos alterar a ambientação psíquica de onde nós estamos, do nosso lar, por exemplo, com o nosso pensamento. É um tipo de poluição. Vejam só, o espiritismo é um pouco além, né? Porque a ciência, quando trata da ecologia do meio ambiente, ela vê
ela tem que pesar, tem que fotografar, tem que filmar, não é assim? E aquilo que não está no alcance da nossa visão, como que fica? Pois nós temos essa responsabilidade também. Atuam nós todos sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem os espíritos uma das potências da natureza. Repetimos, evidentemente Kardec está falando dos espíritos imortais, dos desencarnados, mas nós também, enquanto encarnados, poderemos enquadrar nesse texto, nesse contexto. Podemos e devemos, porque afinal de contas, todos nós somos espíritos, só estamos temporariamente encarnados. Pois muito bem. Ainda nós podemos encontrar mais um reforço quando Allan Kardec comenta a resposta à pergunta número 9 desse mesmo Livro dos Espíritos, relembrando-nos da origem de todas as coisas, de todos os seres, animados ou inanimados, e diz assim no comentário, Allan Kardec fala nesse comentário, que o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Falamos no começo que tudo é criação divina. Pois muito bem. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, veja que eu estou colocando natureza com N maiúsculo, estou falando aqui da obra da criação, não é? Então, não podendo nenhum ser humano criar o que Deus cria, não é? A causa primária de tudo que existe é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Nós não podemos criar uma flor. Nós podemos plantar a semente e colher depois. Claro, uma árvore, a mesma coisa. Mas nós não criamos a flor. Quem faz ela desabrochar, quem faz ela crescer, ter a vida, aliás, que já está na semente, não é criação nossa. Isso é obra divina. Percebem? Pois muito bem. Essa manifestação divina em tudo que existe, já falamos várias vezes, foi filosófica e poeticamente tratada por um astrônomo, muito amigo de Allan Kardec. Esse astrônomo era tão amigo de Allan Kardec que, quando ele desencarnou, lá no dia 31 de março de 1869, em Paris, esse amigo de Allan Kardec, chamado Camille Flammarion, um francês, ele era astrônomo, uma pessoa com conhecimento que vocês ficam maravilhados com a forma poética, não é científica, e sobretudo filosófica com que Camille Flammarion coloca nas suas criações, nas suas obras. Então ele diz em uma obra chamada Deus na Natureza, olha o nome da obra, né, tem tudo a ver com a nossa fala de hoje, nós extraímos algumas falas para comprovar isso. Vejam o contexto poético, histórico também, ele fala, tem um contexto de história também, filosófico de Camille Flammarion, quando ele trata da natureza. Essa é uma imagem dele. Ele diz assim, ó, nenhuma poesia humana se nos figurou comparável à verdade natural. Olha que poético. E o Verbo eterno nos falou com mais eloquência nas mais modestas obras da natureza do que o pudera fazer os homens com os seus cantos mais pomposos. Em outras palavras, ninguém na Terra consegue reproduzir aquilo que o Criador fez. Nós não conseguimos. Por mais poéticos que nós sejamos, por mais gabaritados no uso da letra, na concatenação dos verbos, enfim, nós não conseguiremos reproduzir sim, reproduzir no sentido da fala poética, claro, mas criar o que Deus criou, impossível. Mas ele prossegue. Nós podemos contemplar. A contemplação da natureza oferece a todos nós, ao homem culto, aqueles que estudamos, incontestavelmente, inefáveis particulares encantos. Flammarion está dizendo aqui que o homem desperto ele consegue olhar para uma flor e ver aquilo que alguém que tem a sua ideia absorta ou desviada, ou enfim, não está preocupado com nada, não consegue observar. Mas aqueles que se preocupam com a criação, aqueles que se preocupam com a origem das coisas, aquele que respeita a natureza, ele não vê uma flor do mesmo jeito. Eu estou usando a flor aqui como exemplo, pode ser uma criança, pode ser uma pedra, um rio, uma paisagem qualquer. Nós temos uma visão, desculpem a comparação, além do alcance. Nós olhamos para além daquilo que o homem comum consegue observar. Na organização dos seres, esse homem inteligente descobre-se o incessante movimento dos átomos, que os compõem, que compõem tudo que existe, tanto quanto a permuta constante operante entre todas as coisas. Esse é um ponto, meus amigos, para falar de ciência quântica, por exemplo. Ele falou isso lá no século XIX, mas naquela época, como não existia
o conhecimento do que a ciência quântica vem dizendo hoje, quântico no sentido de perscrutar os mais profundos objetos e ensaios da criação, eles falavam já de forma quântica, aspas, antecipando o que nós temos que a ciência está comprovando hoje. O que existia naquela época como teoria, nós temos hoje comprovado pela ciência. Esse é outro aspecto do espiritismo enquanto ciência. E prossegue Flammarion. As leis da natureza regem o movimento dos átomos nos seres vivos como nos inorgânicos. A mesma molécula passa sucessivamente do mineral ao vegetal e ao animal, neles incorporando-se segundo as leis que organizam todas as coisas. Isso, meus amigos, está dizendo que os átomos que compõem tudo, né? Na verdade, nós espíritas, ele não falou aqui, mas vou um pouco mais fundo ainda. Nós, em espiritismo, temos o conhecimento de um princípio gerador de tudo. Nós chamamos de fluido, um fluido cósmico. Antigamente usava essa expressão fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico são partículas infinitesimais. São partículas tão pequeninas, que compõem tudo que vocês estão vendo aqui, por exemplo, nessa gravação agora, e até aquilo que vocês não conseguem ver. Tudo é composto por fluidos que os compõem, que compõem tudo que existe, tanto quanto a permuta constante operante entre todas as coisas. Esse é um ponto, meus amigos, para falar de ciência quântica, por exemplo. Ele falou isso lá no século XIX, mas naquela época, como não existia o conhecimento do que a ciência quântica vem dizendo hoje, quântico no sentido de perscrutar os mais profundos objetos e ensaios da criação, eles falavam já de forma quântica, aspas, antecipando o que nós temos que a ciência está comprovando hoje. O que existia naquela época como teoria, nós temos hoje comprovado pela ciência. Esse é outro aspecto do espiritismo enquanto ciência. E prossegue Flammarion. As leis da natureza regem o movimento dos átomos nos seres vivos como nos inorgânicos. A mesma molécula passa sucessivamente do mineral ao vegetal e ao animal, neles incorporando-se segundo as leis que organizam todas as coisas. Isso, meus amigos, está dizendo que os átomos que compõem tudo, né? Na verdade, nós espíritas, ele não falou aqui, mas vou um pouco mais fundo ainda. Nós, em espiritismo, temos o conhecimento de um princípio gerador de tudo. Nós chamamos de fluido, um fluido cósmico. Antigamente usava essa expressão fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico são partículas infinitesimais. São partículas tão pequeninas, que compõem tudo que vocês estão vendo aqui, por exemplo, nessa gravação agora, e até aquilo que vocês não conseguem ver. Tudo é composto por fluidos. Aliás, se vocês pegarem as experiências feitas no CERN, que é uma sigla para uma grande instituição científica, um grupo científico que se reuniu na França e alguns países ali na Europa, aliás, foi criado aquele gerador, aquele acelerador de partículas. O único objetivo daquele acelerador de partículas, que foi, aliás, eu tenho como uma das maiores máquinas que o homem já criou, foi simplesmente fazer a colisão de elementos, os menores elementos encontrados na natureza, vamos chamar aqui de hadrons, e da colisão desses elementos surgiu um outro elemento desconhecido. Só que esse elemento ele surge numa fração infinitesimal de segundos. Uma fração muito rápida, tem que ter equipamentos... Olha, a gente não consegue imaginar a potência dos equipamentos para conseguir verificar a existência de um elemento surgido a partir da colisão desses hadrons. Esse elemento é esse fluido que o Espiritismo vem falando já desde 1857. Ele foi, sim, detectado. Existe um elemento que eles chamaram, por ser o elemento gerador de tudo, ou está na base da geração de tudo, na verdade, de partícula de Deus. Já ouvimos isso. Quem quiser pesquisar, é bem fácil encontrar artigos científicos, evidentemente, a respeito do que estamos falando aqui. Então, esse princípio gerador de tudo compõe tudo que existe e é mais uma razão para que nós, espíritos, nos consideremos ou sejamos, né, agora necessariamente, porque nós conhecemos, os defensores do meio ambiente, daqueles que cuidam de tudo que nos passa pela visão, pela sensação. Todas as coisas criadas dão testemunho do poder e sabedoria de Deus, ao mesmo tempo em que se fazem tesouro e pábulo de nossa felicidade. Mas para isso, já repetimos aqui, nós temos que estar despertos, esclarecidos. Tem um ditado que eu gosto muito, ouvimos muito na Sintec,
quando falamos assim, por exemplo, de tolerância religiosa, que é conhecer para respeitar. Isso é muito falado por aí. E com relação à natureza, também nós espíritas pensamos. Quanto mais esclarecidos, ou mais esclarecidos, melhor nós podemos responder a essa necessidade que a natureza tem de ser preservada. E prossegue Flammarion. A utilidade que elas têm testificam a bondade de quem as fez, a bondade de Deus. A sua beleza demonstra sabedoria, enquanto que por sua harmonia, conservação, proporcionalidade e inesgotável fecundidade, olha, isso é poético, proclamam a grandeza do poder divino. É um astrônomo falando, mas os astrônomos, quando observam a criação, eles se encantam a tal ponto que falam dessa forma. Eles procuram traduzir para a letra a beleza que os encanta. Por isso que a gente encontra um astrônomo falando como um poeta. Pois muito bem, meus amigos. Em resumo ainda, fala nossa, citando essa obra referida de Camille Flammarion, né, Deus da Natureza, podemos assim resumir a noção de natureza para todos nós espíritas. Pegamos de novo a Camille Flammarion, porque ele foi muito prático, diria, muito objetivo para definir o que é natureza. Ele diz, o mundo envolve-se em grande unidade, nenhum elemento está isolado, nem na extensão presente, nem na história. Nós temos, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos querendo dizer aqui, ou dizendo aqui, tem me perdoe, não sou muito de citar filmes, mas esse vale muito a pena, uma citação que tem no início de um filme chamado Efeito Borboleta. Nesse filme, o autor, alguém, na verdade tem uma autoria, não me recordo agora de quem, depois já podemos pesquisar e trazer para vocês, mas alguém colocou, se não me engano foi na introdução ou no final do filme, que dizia assim, que o farfalhar das asas de uma borboleta no Oriente repercute no Ocidente. Ou seja, para dizer que está tudo interligado. As guerras, as bombas atômicas, já que estão falando de ecologia, o desmatamento, a poluição, ela não nos afeta somente aqueles que estamos diante dela. E esses efeitos vão repercutir em todo o planeta. E digo mais para vocês, de maneira até quase que, sei lá, metafísica, digamos assim, ela acaba influenciando até no nosso éter, no espaço, e, por que não, afeta até a criação fora do planeta. Porque nós emitimos ondas, emitimos vibrações. E isso sim afeta de forma direta, além do que nós podemos imaginar, do que nós podemos ver. E ele prossegue. São irmãos a luz e o calor. Lembra Francisco de Assis, né? São irmãos a luz e o calor, quer se nos mostrem juntos numa união indefectível, quer mutuamente se façam sacrifício de sua própria existência. A afinidade e o magnetismo casam-se nos mistérios do mundo mineral. Para falar um pouco do eixo do planeta Terra, por exemplo, que tem que ser mantido no seu lugar, sob pena de nós termos grandes cataclismos, grandes problemas aí, não só ecológicos, mas desastres naturais muito sérios, né? E essa afinidade e magnetismo, elas são uma das demonstrações do poder da inteligência de Deus. A ponta inquieta do imã procura incessantemente o polo. Só para exemplificar isso, ele vai dizendo, a planta eleva-se apaixonada para a luz. É o que nós chamamos de tropismo. Naturalmente, se uma planta ela procura a luz para se manter viva, o ser humano, num tropismo divino, procura a divindade também para se manter viva. Esse é um aspecto muito interessante para falar de religião, só para falar do tropismo divino. Todos nós somos necessariamente aqueles que precisamos da luz de Deus para poder nos mantermos vivos, não é? Então a planta eleva-se apaixonada para a luz. A terra volta para o sol o seu rosto matinal, poético também, né? Estende o crepúsculo seu manto sobre a noite e os tépidos perfumes dos vales aquecem os pés gelados da noite. Olha, onde foi Camille Flammarion? Em aproximando-se a aurora, o beijo do orvalho deixa o seu traço na corola entreaberta das flores. Átomos e mundos são levados por um só impulso universal. Na atmosfera, 1000 ondulações se entrecruzam, 1000 variedades de força se combinam. Noite e dia, tarde e manhã, em todas as estações, o mesmo movimento simultaneamente insensível e grandioso que a nossa vista não apreende e que, aberrante de qualquer avaliação numérica, se vai exercendo no laboratório do cosmos. Pois o resultado desse movimento, meus amigos, minhas amigas,
é a vida. Por essa fala de Camille Flammarion, de maneira bastante sintética, são muitas obras, muitos conceitos, nós encerramos para falar a respeito da vida dessa forma. Lembrando que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é um livro de ordem eminentemente filosófica, é o aspecto filosófico, já que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Quando falamos em um Livro dos Espíritos, falamos em filosofia. E de maneira muito filosófica, Allan Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos da codificação. Aliás, a primeira pergunta, ele perguntou o que é Deus. Perceba que não está quem é Deus, porque quem pressuporia um ser criado por outro Deus. E Deus é o incriado. Deus não teve criador. Ele fez-se por si mesmo, ele não fez-se, ele é por si mesmo. Deus é a inteligência suprema, é a causa suprema, ou melhor, a causa primária, ou primeira em algumas traduções de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. Sempre existiu. Um dos atributos de Deus é ser eterno, é ser imutável, é ser imaterial, é ser soberanamente justo e bom. São vários os atributos da divindade. Mas nós gostaríamos de encerrar nossa fala aqui, evidentemente abrindo para uma questão ou outra, para dizer para vocês todos que essa causa primária é o motivo suficiente para que nós, enquanto cristãos ou enquanto filhos de Deus, respeitemos a natureza. Se não for suficiente isso, a gente fica preocupado até, não é verdade? Pois muito bem, meus amigos, era essa a nossa colaboração com respeito à natureza, essa visão da doutrina espírita com relação à natureza. Esperamos que tenha correspondido à expectativa dos nossos amigos. Meu irmão, João, muito Oi, bom Eloy. ouvir você, e a tua fala me suscitou algumas reflexões. A primeira dela, você falando de ciência, filosofia e religião, o Albert Einstein, físico, Nobel, né, de física, revolucionou a forma como nós vemos o universo. Você citou a física quântica, né, ele com a teoria da relatividade. Certa vez escreveu que a religião, sem a ciência, ela é aleijada. Mas a ciência sem a religião fica cega. Ou seja, é preciso, de fato, conciliar ciência, filosofia e religião. E você citou o filme Efeito Borboleta, e eu busquei rapidamente, então, foi Edward Lorenz, em 1969, no 70º, 39º Encontro da Associação Americana para o Avanço da Ciência, que afirmou: o simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. E a partir daí desenvolveu-se a teoria do efeito borboleta, que acabou também se transformando num filme, para dizer que Dois filmes. Nenhuma ação ela é isolada, né? Exatamente. Plantar uma flor pode revolucionar o mundo. Ou seja, exatamente, você reciclar, a gente pensa às vezes nas grandes corporações, mas a indústria, claro que ela tem a sua responsabilidade, mas nós, enquanto indivíduos, somos quantos bilhões de pessoas? Somos 8 bilhões. Se cada um de nós fizer a sua parte, então, e aí passa pelo que você falou, né? Nós, enquanto consciência inteligente, enquanto indivíduos responsáveis. João Edson Alves, um colega que vem contribuindo muito com a Sintec, Associação Interreligiosa de Educação e Cultura, trabalha no fomento do ensino religioso nas escolas públicas do Paraná e do Brasil, tem sempre recebido muitos professores, feito palestras, e aí trouxe essa fala para nós, primeiramente simplificando o que é a base, o tripé ciência, filosofia e religião do Espiritismo, e depois trazendo aí algumas passagens dos livros clássicos da codificação espírita, e também o Camille Flammarion. João, como que você percebe a atuação, que tipo de ações você poderia citar para quem está nos ouvindo e conhece? O Brasil hoje é um dos países que mais tem espíritas no mundo, mas para aqueles que estão nos ouvindo e têm pouco conhecimento da Federação Espírita do Paraná, você poderia pontuar para a gente brevemente o que você lembra de cabeça, quais são as ações sociais, filantrópicas, educacionais, doutrinárias
da Federação Espírita do Paraná? A Federação Espírita do Paraná, meus amigos, infelizmente, acho que foi um pouco antes da pandemia, teve que devolver algumas instituições de educação infantil que nós tínhamos, né, porque a prefeitura, nós tínhamos um problema com verbas, com repasse, enfim, nós não conseguimos nos manter mais. E a federação acabou devolvendo algumas escolas infantis. Eu estou falando isso porque um dos principais tópicos onde nós poderíamos dizer que era ensinado a ecologia, o respeito à natureza, é por meio da educação. Eu não vejo outra forma. A educação é a forma mais viva, mais atuante, mais produtiva, mais direta, mais objetiva de se falar de ecologia, Eloy. Porque ali se fala de tudo, né? Agora, o grande, aspas, lance que nós temos como espírito para falar de ecologia, eu penso que é essa formação intelectual e moral que o espiritismo dá. Esses conceitos que nós passamos ali de sabermos que a nossa origem é divina, que nós temos eu procurei trazer uma forma de entrelaçar a nossa existência com a existência do outro, por exemplo, ou da natureza, das árvores, das plantas, dos rios. Tudo está interligado. Por isso eu falei em ciência, em física quântica também. Tudo está ligado, Eloy. Quando nós nos tornamos espíritas, naturalmente, ninguém fala isso, mas é um desenvolvimento da consciência que faz com que nós passemos a respeitar, olhar os animais de forma diferenciada, as plantas de forma diferenciada, os rios de forma diferenciada, o ar de forma diferenciada. E fui mais longe, o pensamento de forma diferenciada. Porque nós falamos aqui em vários tipos de poluição e as pessoas se esquecem de que existe uma poluição que talvez seja uma das mais danosas hoje no mundo, que é a poluição mental, é verdade. O que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós intencionamos, ou o que nós objetivamos, gera um fluxo de energia que pode ser tanto positiva quanto negativa. Por isso que nós temos na oração, na prece, uma grande ferramenta. Né? Nós não temos assim, uma ação direta assim, no sentido de ser visível, de colocar no jornal e fazer campanha, nós não temos. Eu penso que a grande força do Espiritismo, enquanto transformadora de um ser consciente que defende o meio ambiente, é o conhecimento dos postulados espíritas. Até o aspecto filosófico, quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Falamos agora que daqui a pouco nós desencarnamos, deixaremos um mundo. Como é que esse mundo vai ficar? Francisco de Assis é nosso grande referencial para os espíritas, de alguém que cuidou da natureza, que viveu a natureza, que defendeu a natureza, não só porque ele conversava com os animais, mas respeitava tudo, Eloy, a ponto de chamar tudo de irmão, porque ele tinha essa consciência tão avançada, tão desperta, que tudo que eu falei para vocês aqui, ele já sabia lá em 1300 e alguma coisa, percebem? Então, é esse tipo de ótimo que nós estamos almejando, né, com o espalhamento das ideias de espiritismo no mundo. Perfeito, João. As tuas falas me lembraram de um livro que eu li há algum tempo, mas que eu vou retomar, que é Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. André Trigueiro, tem essa obra comigo. Uhum. E que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB, que tem sido revisitado por muitos autores, inclusive não espíritas. Nós temos uma peculiaridade no Brasil. Bom, nós estamos falando aqui para vários alunos da nossa família Uniensino, né, e que do curso de teologia, filosofia, história, mas, enfim, até de outras áreas exatas, tecnológicas, mas existem muitas pessoas que não são espíritas, mas que têm muito apreço pelo espiritismo e que concordam com as ideias, buscam informações, inclusive muitos irmãos católicos, evangélicos. E dentro desse livro do Trigueirinho tem um capítulo que me chama a atenção, que ele levanta uma reflexão. Um planeta vivo, o título do capítulo é uma pergunta, um planeta vivo, e ele provoca os leitores com a ideia de que o planeta Terra é um ser vivo. É a teoria de Gaia, né? Você poderia falar para nós sobre isso? Na verdade, é assim, Eloy. Existem teorias, a Gaia é uma delas, né? De que o planeta seria um ser vivo. Eu lembro muito, inclusive, já aproveitando até para descontrair um pouco nessa conversa, tem um instrumentista francês chamado Jean-Michel Jarre,
ou Jarre, como queiram, né? Que ele faz música eletrônica e tem eu sou da época do LP ainda. Tem um LP do Jean-Michel Jarre, cujo título é Rendezvous, ou Rendam-se. E tem outro também que tem uma capa, não sei se você tem aí, Eloy, você que tem uma coleção, tem um que tem uma capa, Eloy, não, acho que não é esse, que tem um ser vivo e tá saindo uma casca assim tal, não sei se você tem esse disco aí, e aparece uma caveira. É o planeta sendo descascado, não é? Ou perdendo a sua face, e no interior dele uma caveira, como se fosse um ser, como se fosse não, porque é um ser vivo. Eu usei aqui para exemplificar essa teoria, que ela é verdadeira, né? Não que tenha um coração, que tenha um pulmão, que tenha sangue circulando. É lógico, é uma metáfora para falar que sim, que o planeta, se não for cuidado, ele pode morrer. E nós morremos com ele, porque é a nossa casa. É como se a nossa casa ruísse sobre nós. Lembra que nós falamos agora há pouco também de conservar, de pintar, de arrumar, de trocar isso, trocar aquilo, telhado, calhe, não sei o quê? Se nós cuidamos da nossa casa aqui, madeira, matéria, a nossa casa planetária é a mesma coisa. E o Trigueiro, já que você citou o Trigueiro nessa obra, ele diz uma coisa muito interessante também. Ele fala com relação à reciclagem, ao lixo, que nós usamos equivocadamente a expressão vou colocar o lixo lá fora. Já viram isso? Não sei se você viu o Trigueiro falar isso. Nós não colocamos o lixo lá fora, porque não existe fora. Nós colocamos longe da nossa residência, mas fora não existe. Olha a preocupação que ele tem e com relação a essa. Ele tem um pavor dos tais Black Friday, né? Porque é onde as pessoas consomem também. O consumismo é outra fala muito recorrente na fala do Trigueiro. Mas o que ele destacar aqui com relação a essa preocupação com o material, aquilo que não nos serve mais. Nós reciclamos muito pouco ainda, mas muito, quase nada, em comparação com o que nós poderíamos fazer, não é verdade? Mas, na verdade, o melhor do que reciclar é não produzir o lixo, ou produzir menos, ou gastar, ou usar conscientemente. Essa é uma preocupação. Também vou entrar no mérito aqui, porque ele entra num outro campo, então nós saímos do nosso foco. Mas, sim, nós espíritas, a prova disso é o próprio Trigueiro, que é um orador espírita excelente, teve algumas vezes aqui nas conferências que nós fizemos aqui em Pinhais, não é? E essa obra dele, inclusive, se você tem em mãos aí, você vai ver que o papel usado no livro é um papel especial. É um papel reciclado ali, tá? A minha edição é um papel diferente. Então, ele procurou colocar no livro um exemplo de como a coisa tem que ser feita. Não sei se você tem em mão, você pode comprovar isso aí também. Mas Eu é isso tenho, mesmo. eu tenho inclusive o disco que você citou, agora eu só teria que procurar aqui, porque eu Você também vai sou da achar. época do LP, e eu tenho bastante. Na hora que você Legal. falou, eu me lembrei da capa, Jean-Michel Jarre, Jarre. Jarre é. Jarre, e o do Trigueiro também é um livro já um papel, já com consciência. Inclusive, ele Consciência cita a ecológica. ecologia na obra de Chico Xavier, eu acho que é um Sim, capítulo que vale a pena a sim, leitura. sim, Ele cita uma mensagem inédita de Emmanuel, sim. e ele fala, inclusive, que nas sociedades, nos centros espíritas, que é um local de acolhimento, é interessante que, claro que o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, ele fala de ecologia integral, dizendo que isso é mais recente, claro, ele vai colocar a questão de que, quando pensamos em ecologia, meio ambiente, a gente também tem que acolher o ribeirinho, o indígena, o Sim. quilombola, aqueles que vivem da terra. Também não dá para a gente ser hipócrita, mas não, a terra tem que, as pessoas têm que comer, têm que viver. Mas o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, está falando algo que, paralelamente, os espíritas já vinham falando, do Sim, há muito acolhimento, tempo. da ideia do Há muito tempo. pensar o meio ambiente como Há muito tempo. acolhimento do ser humano também. Exatamente. Você esteve Com comigo, certeza. conosco, com a Sintec, num evento na Federação, que foi no auditório da Federação Espírita, e o nosso irmão Hare Krishna, que fez uma fala muito interessante, porque ele cita um exemplo, o Krishna Caitanya Prasada Das, que foi cobrado de um monge Hare Krishna, o que vocês estão fazendo? Um ecologista falou, o que vocês estão fazendo pela ecologia? Ele falou, olha, o que nós estamos fazendo pela ecologia é muito pouco, se a gente for pensar em termos mundiais. Mas se a gente conseguisse limpar o planeta todo hoje, daqui a alguns anos estaria tudo sujo de novo, porque tem uma sujeira aqui dentro das pessoas, É. mental, espiritual, Mental, claro. emocional.
Então, talvez as religiões não estejam fazendo um trabalho que o Greenpeace faz, que esses grandes ambientalistas fazem, mas as religiões têm um outro papel, de trabalhar a limpeza espiritual, Com emocional, certeza. mental. Ou seja, se você muda a consciência das pessoas, rapidamente a gente consegue mudar esse panorama. Um Exatamente. exemplo foi a pandemia, que foi desastrosa. Mas em poucos dias, os rios de Viena estavam novamente com peixes Exatamente. limpos, né? Os portos de Portugal também. Ou seja, o problema do que nós vemos fora é uma sujeira que está dentro. E aí parece que a Exatamente. tua fala vem de encontro à ideia não só dos Hare Krishna, dos budistas, dos católicos, agora que que nós também devemos fazer uma limpeza na nossa casa Sim, com interior, certeza. vai se expressar nessa Exatamente. limpeza exterior. É. Professor João Edson também é pedagogo, que faz um brilhante trabalho aí na Federação Espírita do Paraná. Eu queria, antes de agradecer, não só você ter aceitado o nosso convite, agradecer a Federação Espírita, que é sempre tão parceira, não só das instituições de ensino superior, como também da Sintec, que tem agora um convênio com a Uniensino, ou seja, nossos estudantes que precisam fazer estágio, não só de teologia, filosofia, podem estagiar na Sintec, isso é uma novidade agora, aprovada aí, inclusive, Muito pela bom. diretoria, o pastor Jorge Schifferdecker, o pastor luterano, assinou documento, são os estagiários, mas queria deixar aberto para você fazer suas considerações finais, antes de tudo agradecendo todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, aí, fundamental para a sociedade paranaense e brasileira também, mas no nosso caso aqui, para a sociedade paranaense. Então, deixar para você fazer suas considerações finais. As minhas considerações finais são duas, Alex, se você me permite. A primeira delas é lembrar que nós estamos num processo de grande transformação da nossa civilização humana. Tá, gente? O que está acontecendo hoje não é mais localizado. Tem a última obra da codificação espírita, que é a Gênese, tem o capítulo 18, que fala sobre a geração nova. Eu sugiro a leitura, vocês vão gostar muito, vocês vão ver o que está acontecendo hoje, está tudo lá, escrito lá em 1865 por Allan Kardec. Mas a outra consideração que eu queria deixar para vocês, além dessa, de dizer que o mundo ele se transforma. Mas nós espíritas sabemos que a transformação planetária ela acontece em dois campos. No campo geológico, digamos assim, o físico, material, como a Eloy acabou de colocar, mas o mundo ele é classificado como um mundo superior na hierarquia dos planetas, que vocês viram um dos pressupostos espíritas é a pluralidade dos mundos habitados. Sim, eles existem. E esses mundos são classificados como mundos superiores ou inferiores, não em relação à pureza dos elementos físicos que os constituem, mas está ligado intimamente com a natureza moral, intelectual dos habitantes desse planeta. E para encerrar também, tem uma história bem rapidinha, permite, Eloy? De um pai preocupado que chegava todo dia do seu escritório com a sua maletinha, seu computador, seu notebook. Ele trabalhava na empresa e corria para casa, os dois filhos corriam, puxavam, pai, vamos brincar, vamos brincar. E o pai, não, hoje não tem tempo, o papai vai ali, tem que terminar o trabalho. E tem muitos vão se identificar nessa história. E vão brincar na sala que depois, quando o papai terminar, o papai brinca. E o papai ia lá para dentro do seu escritório, em casa, quando terminava, isso aconteceu muito na pandemia, terminava e ia brincar com as crianças que estavam dormindo já, que ficava horas ali trabalhando. E todo dia era assim, segunda, terça, quarta, aqui na sexta-feira, as crianças, papai, hoje vamos brincar, e o papai, com aquele sorrisinho maroto no canto da boca, diz, não, hoje o papai vai brincar. As crianças, vamos brincar. Só que antes, olha o papai tentando enganar os pequenos, o pai nenhum consegue enganar seus filhos, antes vocês vão montar para mim um quebra-cabeças. E as crianças, vamos montar o quebra-cabeças, o papai vai brincar conosco. Então tá. E o papai que continuou aquele sorrisinho maroto no canto da boca. Entregou aquela caixa imensa de 5.000 peças de um quebra-cabeças para as crianças montar. Como que diz assim, até eles montarem isso aqui vai demorar uma semana, eu vou ter uma semana de paz com essa molecada. Mas o pai se enganou, que as crianças pegaram aquela caixa, foram para a mesa, numa mesa grande na sala, e começaram a montar, o pai se trancou no escritório. Demorou mais ou menos não deu uma hora, as crianças bateram na porta. Falei, papai, agora vamos brincar, que nós montamos o quebra-cabeça. Era um mapa mundi. Aí o pai falou assim, mas não é possível, tem 5.000 peças esse quebra-cabeça. Como é que vocês conseguiram montar tão rápido assim? As crianças falaram, foi fácil, pai. Esse quebra-cabeça que o senhor nos deu, ele era duplo.
De um lado tinha um mundo, e de outro tinha a figura de um homem. Nós viramos o quebra-cabeça e montamos o homem. Quando montamos o homem, nós montamos o mundo. Então, Belas para que nós... palavras, Fica para a nossa reflexão. belas palavras, belas palavras. Eu acho que essa história tem um fundo moral muito importante. No final, todas as histórias espíritas sempre têm um fundo moral aí. Um grande exemplo é o Momento Espírita, aí conhecido de muita gente. Professor João Edson Alves, muito obrigado pela tua participação. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Até um próximo evento. Eu que agradeço o convite. Muita paz.